Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Hoje, o último dia, quinto dia do nosso estudo bíblico dessa semana. Eu ouvi não, calma, não fica assim não, semana que vem tem mais. O pastor Robson vai estar falando também aos nossos corações através desse estudo bíblico. Mas olha, eu quero te encorajar, né, a viver a vera essa mensagem, a viver na prática, né, tudo que nós ensinamos e aprendemos aqui, tudo que, na verdade, que Deus nos ensinou, né, e que nós aprendemos aqui dessa palavra. Hoje eu vou dar um salto, assim, vou pular o capítulo 2 e vou direto para o capítulo 3. Por que eu quero fazer isso hoje com você? Porque para uma aplicação pessoal isso é muito importante. Por que é importante, pastor? Porque nós estamos vivendo um período de incertezas, né? Porque nessa pandemia nós já ficamos sabendo que o pico seria em abril, o pico seria em maio, o pico da pandemia seria em junho, e aí, né, perdemos aí o controle e toda semana nós temos aí um pico, né, ou temos aí uma caída, e aí toda semana nós temos aí também alguns decretos, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, e aí muitas vezes nós nos entristecemos, nós ficamos atônitos com algumas decisões. E aí, queridos, esse texto ele cai como uma luva para a gente ao longo desse tempo, porque olha o que diz o capítulo 3, né, a partir do versículo 1. Lembrem-se, olha só, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, olha só, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Tá bom, eu sei, é um desafio, é quase impossível, mas eu disse quase, não é impossível. Não é impossível ser um cristão que tem uma conduta do qual Paulo vem aqui nos orientando, né, ao longo dessa carta. Irmãos, eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que a vida tem sido difícil nesse tempo, eu sei que o ano de 2020 ainda não começou e nós já passamos do meio do ano, eu sei que é um tempo de incerteza, é um tempo de muitas dúvidas, mas, porém, todavia, entretanto, a palavra nos orienta a nos sujeitarmos às autoridades. Afinal, a palavra também vai dizer que as autoridades são constituídas por Deus. E o nosso papel enquanto igreja é orar, né? Orar e interceder por essas autoridades. Eu sempre me lembro de Jeremias 29, quando a palavra chega a Jeremias e Jeremias precisa passar para os anciãos, né, do povo de Deus que estava cativo. Olha só, eles eram escravos na Babilônia. E aí a carta chega dizendo o seguinte, lá no final da carta, orem por essa cidade, porque a prosperidade dessa cidade será a prosperidade de vocês. Olha que desafio, irmãos. Olha que desafio, olha que conduta quase, né, impossível. Mais uma vez eu repito, quase, porque quase não é impossível, não bate o martelo da impossibilidade. Então, irmãos, nós devemos sim nos sujeitarmos às autoridades, quer nós queiramos ou não. Eu não estou aqui fazendo apologia à política, mas eu estou fazendo aqui uma apologia à conduta, né? A nossa conduta cristã, ela precisa ser sim diferente, ela precisa ser diferenciada, ela precisa ser ilibada. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui com relação ao comportamento, ele fala assim, olha, além de você respeitar as autoridades e os governantes, vocês, né, além de serem obedientes, vocês têm que fazer tudo aquilo que é bom, estejam prontos para fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. E ele vai continuar dizendo no versículo 3, ele diz assim, olha, houve um tempo, ou seja, Paulo já estava aqui, como eu te disse, né, escrevendo a carta no ano 63 depois de Cristo.
ele estava na sua viagem a Roma. E aí ele vai dizer assim, olha, houve um tempo, então já existia, né, coisas lá atrás, e ele está falando dele, ele está falando aqui da sua conduta antes do encontro com Cristo. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, olha isso que palavra forte, detestáveis e odiando uns aos outros. Então observa que a nossa conduta enquanto cristãos tem que ser diferente disso. Tanto é que esse texto, ele não lembra que eu estou falando para você desde o início que não tem a ver apenas com a liderança, mas tem a ver com todas as pessoas que professam Jesus como único e eterno Salvador e somos servos desse Senhor. Então ele diz aqui para todos nós, e ele fala no versículo 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a partir do momento que você passa a ser servo do Senhor, precisa produzir no seu coração o amor pelos homens. Precisa produzir no seu coração a bondade pelos homens. Pastor, é difícil? Lógico que é difícil, gente. Lógico que é. Eu não estou dizendo que você tem que, num piscar de olhos, mudar a sua conduta, mas você precisa pedir a Deus para que vá trabalhando isso no seu coração. Afinal de contas, você está vivendo uma vida onde a santidade precisa prevalecer, né? A santificação, né? E aí, depois de ser justificado, depois de ser amado por Jesus, e aí depois de ser encontrado por Ele, o que acontece na sua vida? Você agora precisa viver uma vida de santificação diária, ou seja, uma vida santa, uma vida que busque santidade todo o tempo. Versículo 5. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, entende? Mas devido à sua misericórdia. A sua misericórdia. Ele nos salvou, isso eu acho lindo, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele, versículo 6, derramou sobre nós generosamente, ou seja, não teve medida, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa conduta, ela precisa ser assim, não por causa dos nossos atos de justiça, mas por causa de Cristo. Eu não represento mais a minha família. Antigamente, nós tínhamos uma preocupação muito grande, por exemplo, pelo sobrenome, né? A família tal, isso era muito forte. Então, quando eu deixava de ter uma conduta, né, que tirasse a honra, né, ou que envergonhasse a minha família, meu Deus, era algo terrível envergonhar a honra da família, né, ou envergonhar a família naquele tempo. Mas hoje eu não represento mais a minha família, não mais o meu sobrenome, eu represento a Cristo, né? Eu trago, né, em meu corpo as marcas de Cristo, eu preciso trazer em meu corpo as marcas de Cristo. Nós precisamos trazer em nossos corpos as marcas de Cristo. Quando ele foi levado ao Calvário, a Bíblia vai dizer que ele foi como cordeiro mudo ao matadouro. Ele respeitou, ele foi obediente, mesmo sabendo que ele teria morte e morte de cruz. Então, a nossa conduta, ela precisa ser uma conduta dessa forma, não porque, né, nós queremos justiça, mas porque Cristo já nos justificou. Então, meus irmãos, que ao longo desse tempo essa palavra possa ir sendo maturada em seu coração. Eu quero te convidar a ler a carta a Tito, ela tem apenas 3 capítulos, assim como a carta a Filemão que nós lemos na semana retrasada, também bem pequena, que você possa ler e ali você ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, buscar ter uma vida reta, íntegra, santa, para que ninguém possa te acusar, nem você mesmo, nem a sua própria consciência. Porque existem coisas que nós fazemos que a nossa consciência, né,
nos acusa. Então, nada nem ninguém possa te acusar. Então, que em nome de Jesus, querido, você seja, como eu disse em um dos nossos dias aqui, próspero em amor, próspero com os frutos do Espírito Santo, e que todos os frutos do Espírito Santo possam ser manifesto na tua vida e através da sua vida. E que ao longo desse tempo nós possamos continuar aprendendo com o Senhor. Fica na paz, um ótimo final de semana, um ótimo final de dia, uma ótima noite, e que fique na presença do Senhor, pois Ele, somente Ele, disse que jamais nos abandonaria. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, porque quem falou foi o Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.